A surpreendente verdade que nunca contaram a você. Pilates emagrece? Você já ouviu dizer que Pilates emagrece? Será que dentre os vários benefícios do Pilates, emagrecer é um deles? Essa é uma questão polêmica, que vem dividindo opiniões entre os profissionais da área. Mas calma! Continue lendo esse artigo para saber se Pilates emagrece mesmo ou se é tudo balela. Tópico 1. A diferença entre perder peso e emagrecer. Tópico 2. Como o Pilates age no seu corpo? Tópico 3. Em quanto tempo os resultados aparecem? A diferença entre perder peso e emagrecer. Existe diferença entre perder peso e emagrecer? Sempre que queremos emagrecer, logo pensamos, tenho que perder peso. Mas espere, perda de peso não é a mesma coisa que emagrecimento. Entende-se por peso corporal tudo o que compõe o corpo, ou seja, os músculos, ossos, tendões, cartilagens, ligamentos, nervos, líquidos, órgãos, pele, cabelo e a temida gordura. Ufa! Bem, talvez você já tenha ouvido falar em massa magra, talvez você já tenha ouvido falar em massa gorda, ou talvez você não tenha ouvido falar sobre nada disso. Não se preocupe, esclarecerei tudo isso agora. Vamos lá? Massa magra é constituída de todo o peso corporal, com exceção da gordura. Massa gorda é constituída do tecido adiposo, que nada mais é que toda a gordura depositada sobre a pele e entre os órgãos internos. Você sabia que é possível emagrecer sem perder peso? Ou que é possível perder peso sem emagrecer? Ou ainda, perder peso e também emagrecer? Como assim? Já te explico. Quando você perde peso, perde massa magra e quando emagrece, perde massa gorda. Simples, não? Portanto, quando reduzimos o peso, significa que perdemos principalmente massa muscular, massa óssea e líquidos corporais. E quando emagrecemos, diminuímos a gordura corporal, ou seja, perdemos medidas. Sim! A perda de peso é contraindicado, pois a capacidade metabólica do corpo diminui e dificulta o emagrecimento. Já a redução de gordura é altamente recomendada, pois o risco de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes diminui consideravelmente. Com isso, aumentam a disposição física, o bem-estar e a qualidade de vida. Então, a saúde agradece. Como o Pilates age no seu corpo? Já imaginou ter um corpo todo definido, alongado e flexível? Brincadeirinha, gente! Vou ilustrar melhor. Agora sim! Você tem ideia de como o Pilates age no seu corpo? E como já dizia o mestre Joseph, se aos 30 anos você está sem flexibilidade e fora de forma, você é um velho. Se aos 60 anos você é flexível e forte, você é um jovem. Não é ilusão. Se dê uma chance. A juventude está ao seu alcance. Muitas pessoas ainda pensam que com a prática somente de aulas de Pilates não terão ganho de massa magra. Mas sim, você ganhará massa muscular, delineando todo o seu corpo e massa óssea, aumentando a sua densidade óssea. Observação: ganho de massa óssea previne contra osteoporose, ok? Oi? Osteoporose? Olha o ganho de peso aí, gente! Ganho de massa muscular? Como assim? Eu vou ficar bombado fazendo Pilates? Calma, não se desespere. Se você é como eu e não quer desenvolver muita massa muscular, saiba que a prática do Pilates não causa hipertrofia muscular. Isso é, os exercícios não ocasionam desenvolvimento excessivo dos músculos. Por quê?
Bem, quando executamos corretamente os exercícios de Pilates, vários grupos musculares são solicitados ao mesmo tempo para que possamos realizar o movimento. Assim, nosso corpo é forçado a demandar mais energia. O coração bombeia mais sangue, oxigênio e a pressão arterial aumenta. E onde o nosso corpo vai buscar toda essa energia para fazer tudo isso? Lembra daquela gordurinha armazenada entre os órgãos internos e sob a pele? É assim que perdemos medidas ou emagrecemos praticando Pilates. Em outras palavras, no Pilates não há isolamento dos músculos, exercitando um músculo de cada vez. Portanto, os músculos não incham. Aliás, exercitar vários grupos musculares ao mesmo tempo de forma integrada é um dos principais pilares do método. Afinal, esse é o fator responsável por garantir resultados mais rápidos do que a maioria das atividades físicas. Exercícios de Pilates feitos em estúdio usam a resistência dos aparelhos produzidas pelas molas. No caso do Pilates solo, também conhecido como Mat Pilates, é a gravidade que cria essa resistência. No Mat Pilates foram introduzidos alguns acessórios como faixas elásticas, anel flexível, rolo e, claro, o mais conhecido de todos, a bola suíça, entre outros. Com isso, os exercícios de solo foram potencializados, dando origem ao Pilates contemporâneo. Em quanto tempo os resultados aparecem? Bem, essa é uma pergunta bastante relevante e difícil de ser respondida com precisão. Mas não se preocupe, vou ser o mais transparente possível, pois essa resposta é um pouco complexa. E em mais uma das brilhantes frases de Joseph Pilates, disse o mestre: Amém. Impressionante, não acham? Contudo, a unidade de medida usada por Joseph para que o resultado apareça é em sessões e não precisamente em tempo. Então, como diria o Chico, não se afobe não, que nada é pra já. Assim, o tempo varia de acordo com o praticante. Claro que um bom instrutor também é importante com orientações e correções detalhadas e precisas, mas a execução é do praticante. Como assim? 3 fatores são extremamente valorosos na hora de fazer uma sessão de Pilates para que você garanta um bom resultado. Vamos a eles. 1. Atenção. 2. Assiduidade. 3. Frequência. 1. Atenção. Você já parou para pensar que atenção não é a mesma coisa que concentração? É verdade. Há uma pequena diferença que cria uma enorme discrepância entre as duas coisas. Como? Agora minha cabeça deu um nó. Sem pânico. Veja. E... Em outras palavras, atenção é o emprego cuidadoso da mente em alguma coisa, e concentração é a aplicação da atenção da mente de modo interno e exclusivo. Melhor agora? Bem, e como aplicar isso na minha sessão? Fácil! Em uma sessão de Pilates, uma coisa desencadeia a outra. É como um dominó. Depois que a primeira peça cai, então, fique atento aos detalhes e especificações do exercício proposto na hora que executá-lo. Com isso, você vai forçar o seu cérebro a se concentrar no agora. Assim, uma sensação do movimento será desencadeada e uma expansão da consciência corporal é absorvida pelo seu subconsciente. Pronto! Pense o milagre! Pode parecer difícil e às vezes até impossível logo de cara, mas relaxe, esse processo simplesmente acontecerá com o tempo. Não seja tão carrasco consigo mesmo no início. Contudo, para que tudo se dê de forma gradativa, natural e harmônica, é preciso levar em conta o próximo fator da lista, que é...
2. Assiduidade. Seja honesto, você já fez ou ouviu esse tipo de comentário? Não tenho tempo, ou minha vida é muito corrida, ou ainda não tem horário para nada. E por aí vai. Bem, você sabia que sem o estímulo habitual dos exercícios, nosso organismo começa a sofrer perdas importantes em apenas 2 semanas de sedentarismo? Sério? Como? Primeiro, seu organismo diminui consideravelmente a capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio para transformá-lo em energia. Segundo, ocorre a redução de fibra muscular ou massa magra. Terceiro, perda de flexibilidade ou rigidez nas articulações. E quarto, decréscimo de gasto energético ou calórico. E para quem está querendo emagrecer, esse último item é ainda mais relevante. Concorda? O Journal of Strength Conditioning Research, 1994, um dos mais respeitados periódicos científicos dos Estados Unidos em relação às pesquisas sobre exercício e condicionamento físico, diz ainda: durante 3 semanas consecutivas sem atividade física, ocorrem as seguintes perdas fisiológicas: 8% da capacidade aeróbica ou respiratória máxima, 10% da capacidade do músculo, do miocárdio ou coração, 12% do volume plasmático do sangue, 7% da produção de ramificações vasculares, os chamados capilares, os quais facilitam a captação e troca de oxigênio entre células, 30% das enzimas responsáveis pelo metabolismo aeróbico, 52% da capacidade de metabolizar gorduras, 10% da força máxima. Impressionante, não? Além de tudo isso, particularmente no Pilates, o cérebro capta as informações antes que nosso corpo. Portanto, nosso corpo só as aprenderá com a repetição. Enfim, para que a magia do Pilates aconteça, a assiduidade é crucial. Falando em magia, o último, mas não menos importante fator que vai assegurar e acelerar ainda mais o sucesso nos resultados desejados é frequência. E qual é a frequência ideal para a prática do Pilates? Isso depende. Há que se observar caso a caso. Claro, mas depende do que exatamente? Bem, basicamente, a frequência ideal para a prática do Pilates varia de acordo com o condicionamento físico do praticante. Note e anote. Para quem nunca se exercitou ou não se exercita há um longo período, a frequência inicial recomendada é de 2 sessões por semana. De acordo com a evolução do praticante, mais sessões semanais poderão ser adicionadas com o decorrer do tempo. Agora, para as pessoas que já praticam atividades físicas e possuem um certo nível de condicionamento físico, sim, podem começar com 3 aulas semanais. Entretanto, para as pessoas com preparo físico ainda mais elevado, atletas e bailarinos podem praticar Pilates até 6 vezes durante a semana. Se conseguirem, né? Uau! Logo, tudo só dependerá do condicionamento físico de cada um. E a idade influencia? Não! Pilates pode ser praticado por pessoas de qualquer idade, obedecendo sempre à condição física individual.